Boa noite, meninos. Então vamos lá. Hoje a gente vai estar fazendo duas aulinhas, a aula de encerramento da parte de perspectiva paralela e depois desses vídeos aqui, a gente já vai começar a entrar em perspectiva oblíqua. Então vamos lá. Para a gente fechar a parte de perspectiva paralela, é importante que a gente comece a ver os erros mais comuns dos exercícios que vocês têm me apresentado. Então vamos lá. Primeira dica. Se você está perdido, meu amigo, se você não sabe por onde começar o desenho de perspectiva cônica paralela, com um ponto de fuga, né? A nossa famosa perspectiva paralela, perspectiva cônica com um ponto de fuga, é a mesma coisa. A gente já discutiu sobre isso. Se você está perdido, minha dica é comece pelo começo. Então vai lá naquela aulinha onde tem os elementos da perspectiva, entende direitinho o que é o ponto de fuga, o que é a linha do horizonte, as suas funções. Lembrando que tem muita gente que não está apontando ponto de fuga e nem a linha do horizonte nos exercícios, tá? Isso vai custar ponto de vocês, eu vou tirar ponto. Bom, seguindo, rever a aula de cubo em perspectiva paralela, toda a base para entender os exercícios de perspectiva paralela na arquitetura estão nessa aula do desenho do cubo em perspectiva paralela. Então volta aqui e refaz isso. Além disso, né, a gente vai ter as várias revisões de perspectiva paralela aplicada à arquitetura que eu coloquei nos vídeos comentados e nos PDFs das aulas. Então reveja isso tudo. Passe ponto por ponto até entender. E lembrando que na nossa prova final pode cair questões teóricas, tá? Relativas à perspectiva paralela e também à oblíqua, que a gente vai começar a ver hoje. Então vamos lá. Gente, para vocês se blindarem de erro, vocês são obrigados a se lembrar que existem sentidos possíveis nas linhas em perspectiva paralela. A primeira são as linhas horizontais, que são responsáveis pela largura do objeto. Então aqui a gente tem uma das casas dos nossos exercícios, né? Todas as linhas horizontais que a gente está vendo aqui, né, eu marquei algumas só aqui no nossa imagem, elas vão ser responsáveis pela largura do objeto, ok? As linhas verticais elas vão ser responsáveis pela altura. Então, de novo, o mesmo exemplo. E aqui a gente marcou algumas dessas linhas verticais que estão dando para a gente a largura do objeto. Bom, as linhas horizontais e as linhas verticais vão definir os planos paralelos ao observador. Ou seja, a gente está falando aí dos polígonos regulares. Então, quando a gente olha de novo para a nossa imagem, a gente consegue perceber uma série de polígonos regulares, né? No caso aqui, uma série de retângulos. O ângulo deles necessariamente vai ser um ângulo de 90 graus. Então, são polígonos perfeitos. Poderia ser um quadrado, mas no caso aí a gente está trabalhando com retângulos. Então, todos esses retângulos, eles são necessariamente compostos por ângulos retos, ângulos de 90 graus. E eles vão ser compostos, como a gente já viu, pelas linhas horizontais e verticais, tá bom? As linhas de largura e altura. Essas linhas vão estar dando pra gente os polígonos regulares. Além disso, a gente vai ter as linhas de profundidade que estão indo para o ponto de fuga, que são aquelas linhas que estão definindo a distorção dos planos não paralelos ao observador. Então, tudo aquilo que não está de frente para o observador vai ser definido por essas linhas de profundidade que estão indo para o ponto de fuga. No caso aqui desse exemplo, né, são todas essas linhas aqui que não são nem paralelas, nem horizontais e nem verticais. E todas elas estão indo para o ponto de fuga. Esse ponto de fuga ele está sendo indicado para vocês por essas linhas em todo o desenho, tá bom? Então vamos lá. 3 direções possíveis. As linhas ou elas vão ser horizontais, ou elas vão ser verticais, ou elas vão ser linhas de profundidade que vão para o ponto de fuga. Então, qualquer outra linha no objeto que fuja desses 3 sentidos vai estar errado. Gente, se vocês gravarem isso, não é a primeira vez que eu falo. Se vocês gravarem isso, não tem como errar, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, para a gente partir para os erros nos exercícios,
é importante a gente frisar que os erros são uma parte constante, normal, necessária do aprender em qualquer disciplina, não só em desenho. Então, os erros não são e não devem ser motivos de vergonha para ninguém. Todo mundo errou. E o erro ajuda a gente a entender. Então, olha só, uma coisa que eu falo sempre é que a faculdade é o local do erro. Né? É nesse espaço da faculdade que vocês devem errar para aprender. Então, vocês não podem ter vergonha. É normal e natural cometer erros e a gente deve usar os nossos erros como combustível para avançar. Então, olha só, o único problema do erro é quando a gente persiste nele, e isso não é só para matéria de desenho, não, tá, gente? Isso é para a vida. Então vamos lá. Nessa parte agora a gente vai estar utilizando os exercícios de vocês de maneira anônima para chegar à compreensão do que no processo de desenho não está correto. E essa aula serve para todos os alunos, mesmo aqueles que acham que estão maravilhosos. É importante ver essa aula, por quê? Porque isso é parte do olhar crítico que todo mundo deve desenvolver para a correta construção desse processo do desenho em perspectiva. Tá bom, gente? Então vamos lá. Um primeiro errinho é o polígono não regular. É um erro bem besta. Então vamos lá, vamos olhar para esse desenho aqui e vamos entender, né, um dos desenhos que estava na aula, na nossa última aula de exercício, qual que é o erro que tem nesse desenho aqui. Eu quero que vocês pensem, deem pausa nesse vídeo e pensem no que está errado. Voltando, descobriram o que não está errado? Gente, né? A gente está percebendo aqui que o polígono regular, aquele polígono que é paralelo ao observador, ele não está regular. Lembra daquela história dos ângulos de 90 graus? Pois é, a gente está vendo ângulos aqui bem sinuosos aparecendo no desenho que estão diferentes, por exemplo, desse plano paralelo ao observador, que está direitinho, né? Então olha só como que essas linhas estão abrindo, como que a gente consegue ver uma inclinação surgindo no desenho onde não tem. Né? Então é um erro besta, mas é um erro que, apesar do resto da normativa, da perspectiva, tá aplicada corretamente, né, o polígono regular está errado. Então, isso é o tipo de erro que vai ser descontado alguns pontos na prova. Né? Então, bom, outro erro nos exercícios, né? A gente seguir as regras básicas da perspectiva. Então, qual que é o erro nesse exercício aqui, tá? Pensem um pouco olhando para ele, deem pausa e tentem descobrir o erro. Gente, voltando então, olha só. O erro que a gente tem aqui nesse exercício é que essa representação é uma representação feita como se fosse um desenho de observação. E desenho de observação não é desenho de perspectiva. Então o que está acontecendo aqui é que, além do ponto de fuga ter sido colocado completamente longe de onde ele deveria, as linhas de profundidade que existem aqui, elas não fazem sentido nenhum do desenho. Então, isso não pode ser considerado um desenho de perspectiva. Esse tipo de erro, ele vai anular completamente a questão, ok? Porque ele não é um desenho de perspectiva, simples assim. A gente não está mais fazendo desenho de observação. Então, esse é o erro que vocês não podem ter. Lembrando uma coisa importantíssima, gente. O PF não é escolhido por vocês. Né? O ponto de fuga ele existe no modelo e vocês têm que encontrar esse ponto de fuga e posicionar ele corretamente a partir daquelas linhas que não são nem horizontais nem verticais e que estão indo para o ponto de fuga. Tá bom? Então aqui no caso, o aluno ele deveria ter percebido que esses pontos de fuga, né, que essas linhas que são essas linhas inclinadas, elas estão indo para o ponto de fuga. Aqui nesse caso nem tá. Uma está indo para cá, outra está indo para lá, é meio paralelo. O desenho está completamente errado, tá bom? Como desenho de observação, ele tem seus méritos. Como desenho de perspectiva, ele está errado. Então, outro exemplo do mesmo problema, né? Aqui o desenho está um pouco mais bem construído, mas ainda assim a gente percebe como que o aluno me joga o ponto de fuga aqui e, no entanto, as linhas não estão seguindo as linhas de projeção que vão para o ponto de fuga, tá? Percebam como que essa linha está indo para outro lugar.
Isso não pode acontecer, né? As linhas de profundidade, elas têm que necessariamente estar orientando o desenho. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o ponto de fuga não foi encontrado de fato. O aluno jogou o ponto de fuga num ponto e ele não orientou o desenho. É um desenho que não seguiu a metodologia que está posta nas nossas revisões, tá bom? E esse desenho também ele não pode ser considerado um desenho em perspectiva e ele também seria anulado. Apesar das linhas estarem bonitas, estar bem organizado, se não há perspectiva no desenho de perspectiva, a gente não pode considerar a questão, tá bom? Vamos parar a primeira parte desse vídeo por aqui e a gente continua daqui a pouco no vídeo parte 2.